Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado por estarem aqui essa manhã. Espero que a gente tenha aqui um debate interessante, que seja proveitoso a todos. Gostaria de, primeiro, agradecer a organização do IBRAC. Eu acompanhei de perto com o Eduardo e com o Márcio todo o esforço que eles tiveram para colocar o evento de pé, permitindo que todos aqui tenham a melhor experiência possível. Aproveitando também para agradecer os patrocinadores do evento, sem os quais não conseguiríamos botar o seminário funcionando da devida forma. Bom, hoje a nossa proposta aqui é tratar sobre um tema bem recente que tem surgido não só no Brasil, mas como também em outras jurisdições, e tentamos montar, na medida do possível, um painel bem diverso, com pessoas de backgrounds diferentes. Temos aqui conosco a Silvia, que é gerente sênior da LCA, é economista, doutora pela FGV e pós-doutorado em Colômbia. Temos Hiram Andrews, que é advogado norte-americano, é sócio do Freshfields em Nova York. A Susan, que é a head do global da divisão antitrust da Novartis. E o Keynes Machado, que todos conhecem, gestor do governo federal, superintendente adjunto do CAID, mestre em economia. Bom, inovação na análise de concentração. Há uma nova teoria do dano? Bom, isso ali não funciona. Bom, gente. Foi. Não. Foi demais. Não está ajudando muito. Pronto. A ideia no nosso painel é fazer uma provocação. E quais são os pontos de interesse quando a gente fala sobre inovação e concorrência, né? Quando uma concentração envolvendo inovação demanda atenção especial, né? Quais são os desafios aqui? E a grande questão que se coloca é como é que se identifica que há um problema concorrencial quando envolve inovação, né? E o que se vê na literatura a respeito do tema é preciso investigar com cuidado quando há redução nos incentivos das partes para continuar os esforços de inovação, quando o número de inovações colocadas no mercado é reduzido, quando a concentração ela impacta nos incentivos de terceiros em continuar esforços de inovação e quando gera aumento das barreiras à entrada de novos inovadores, né? E o ponto que fica quais são os elementos fáticos que precisam ser observados para autorizar uma eventual intervenção das autoridades, tá? E aqui, né, o recorte que propomos colocar o debate a intervenção estatal, ela deve seguir critérios legais. E aqui eu coloco, né, o critério da nossa lei, né, quando é que a autoridade tem a competência para poder determinar uma coisa ou outra, isso em qualquer caso, né, de envolvendo alta concentração, e também o teste que se utiliza na União Europeia, que é muito similar ao nosso, com algumas nuances, tá? E o ponto final que se coloca o que é uma evidência suficiente para aprontar um problema concorrencial, tá? Então, esses são os pontos que a gente vai tentar passar por aqui. Obviamente, espero que todos saiam com mais perguntas do que respostas, é um tema muito novo. Recentemente, as autoridades emitiram decisões, algumas decisões bem longas e aprofundadas sobre o tema, e que eu acredito que no futuro próximo teremos desdobramentos interessantes a respeito do tema. Com isso, eu dou a palavra
a Silvia, que vai tratar dos aspectos econômicos e de uma análise econômica um pouco mais técnica sobre o impacto da inovação. Obrigado, Silvia. Bom dia a todas e a todos. Obrigada, Bernardo, pelo convite para participar desse painel. É um tema muito interessante, eu tenho bastante interesse nesse tema, inclusive porque estou trabalhando em casos com empresas que são envolvidas, são empresas intensivas em inovação, como Google, como Bayer, e estão nos casos que estão acontecendo no CAD. E até acho importante fazer esse disclaimer que as opiniões que eu trago aqui é o meu ponto de vista sobre o assunto, e acho que é um assunto bem importante, bem polêmico hoje em dia, não só no Brasil, mas nas outras autoridades antitrusts. Bom, eu trouxe uma apresentação que eu pretendo resumir, digamos assim, os principais pontos do ponto de vista mais econômico que envolvem mercados intensivos em inovação. Claro que aqui eu não tenho a menor pretensão de esgotar a discussão, vou trazer os principais elementos e espero também contribuir muito mais com perguntas e reflexões do que exatamente com respostas para os problemas associados a discutir antitrust e inovação. Tá? Bom, então eu começo com uma provocação do Shapiro, que está em linha com o que o Bernardo já antecipou. Então, como é que a gente começa analisando quais são os efeitos, então, de um ato de concentração, de uma fusão, quando tem um mercado de inovação? E aí, na linha do que o próprio Shapiro coloca, a gente tem que pensar que pode ter efeitos positivos e negativos. E talvez duas formas de organizar essa lógica seria pensar que, sim, uma operação, uma concentração pode reduzir o incentivo a inovar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que levar em consideração que uma operação pode ampliar a capacidade de uma firma introduzir novas inovações, de continuar no processo inovativo. Então, são esses dois grandes temas que eu vou tentar conduzir aqui a apresentação de hoje, tá? E aí, de fato, quando a gente olha para os elementos que seriam desfavoráveis à inovação, que talvez seja até uma abordagem mais tradicional, que todos nós estejamos mais acostumados, e aqui é baseado, inclusive, em argumentos que o Arrow traz, a gente pensa que, bom, com menos concorrência, as empresas vão ter mais incentivo a se acomodar e não vão ter tanto incentivo a inovar processo, a inovar produto, trazer coisas novas para o mercado, porque não existe a tal pressão competitiva que seria o tal motor da inovação. Além disso, quando tem uma das ideias que sustentam a teoria de que mais competição implica mais inovação, é a ideia que se você tem mais empresas engajadas no processo de inovação, a chance de você chegar em algum resultado positivo, em algum resultado satisfatório, acaba sendo maior, porque você teria mais players buscando a mesma inovação ou inovações concorrentes, mas que isso promoveria mais inovação nesse mercado. Então, essa é uma linha de pensamento que tem toda a razão de existir, que é baseada realmente em teoria econômica e faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem os elementos que mostram que a concentração poderia também ser favorável à inovação. Eita, tá difícil aqui. Só um minutinho. Tem como alguém mudar o slide? Aqui, pronto. E aí, a referência, talvez, se não a maior, uma das maiores referências para essa discussão é o Schumpeter. Imagino que todos vocês estejam familiarizados, pelo menos, com esse nome. E a ideia de Schumpeter, de forma muito resumida, é isso, que, na verdade, a competição é um processo, não é um cenário estático, no qual a inovação teria um papel central nesse processo competitivo, e que, nesse processo, então, grandes empresas e um número menor de empresas até poderiam, sim, ser mais eficientes no processo de inovação, porque a concorrência não seria eliminada. Essas poucas e grandes empresas continuariam concorrendo acirradamente na dimensão inovação. E tudo isso está pautado nessa ideia também da tal destruição criadora que o Schumpeter propõe, que é constantemente você substituir produtos antigos por produtos novos, e esse então seria o grande motor da economia, e a economia motivada então com as inovações e nem tanto na concorrência só pautada no preço.
E aí a ideia que vai sendo desenvolvida, muito em base com o que o Schumpeter propõe, é que então empresas maiores têm não só mais recursos para investir em inovação, como gerenciar os riscos associados a uma inovação, né? E grandes empresas também conseguem se valer mais de economias de escala, que é associado a uma inovação, também com economias de escopo. Então, você consegue lançar ou investir no lançamento de vários produtos ao mesmo tempo, produtos correlacionados, por exemplo. Tá? Além disso, grandes firmas conseguem, inclusive, ter um retorno maior à medida que ela consegue investir concomitantemente num processo inovativo que pode gerar várias linhas de inovações e, com isso, garantir um retorno maior para cada inovação sendo gerada. Então, enfim, aqui é uma lista talvez bem resumida dos vários elementos que sustentam essa ideia de que uma concentração pode ser favorável ao processo de inovação, mas tem outros elementos que também poderiam ser discutidos que favorecem aí cada setor específico. Tá? Então, quando a gente percebe, existem fatores que são positivos, ou seja, favorecem uma relação positiva entre concentração e concorrência, ao mesmo tempo que existem os fatores que dizem que, bom, quanto maior a concorrência, maior seria a inovação. E aí, o que a gente verifica para o mercado brasileiro? Opa, ai não. Eita. Ai, meu. Então, eu trouxe um pouco de evidência empírica do mercado brasileiro. Aqui eu trago um trabalho da Roberta Alves, uma dissertação de mestrado. Está um pouquinho desatualizado, certamente é um estudo que mereceria ser atualizado, mas mesmo assim já traz uma evidência muito interessante para o Brasil. A primeira delas é quando a gente olha a relação entre tamanho das empresas, medida por faturamento, e percentual do investimento que ela faz em P&D, a gente percebe que, de fato, a relação é positiva. Quanto maior a empresa, maior tende a ser o investimento que ela faz, ou o percentual do investimento que ela faz do seu faturamento em P&D. Só que isso não é nenhuma relação com concentração. Ela também buscou discutir, então, qual que é a relação entre esforço inovativo, digamos assim, que é justamente ilustrado por esse percentual do faturamento gasto em inovação, versus concentração de mercado. E aqui, então, o eixo X seria concentração de mercado, na horizontal, concentração de mercado medido em HHI, e o eixo Y, na vertical, seria, então, esse esforço inovativo medido em percentual do faturamento em P&D. E o que a gente verifica no Brasil é o tal do U invertido, que a literatura econômica discute bastante, que tenta justamente conciliar as duas teorias, as duas abordagens, de que a concentração pode ser favorável ou desfavorável para o processo inovativo. O que a gente verifica? Que, sim, o começo aqui da curva, né, enquanto ela está crescendo, a relação é positiva. Algum nível de concentração é, sim, favorável ao processo inovativo, no sentido que favorece maiores gastos em inovação, tem maior esforço inovativo das empresas. Mas tem um ponto ótimo, e a partir do qual a concentração acaba sendo prejudicial para esse esforço inovativo, ou seja, conforme esse mercado vai ficando muito concentrado, os mercados tendem, então, a investir menos, proporcionalmente ao faturamento, em inovação, porque provavelmente começa a preponderar a tal acomodação que a ausência da concorrência promove. Tá? Então, esse é um gráfico, para mim, bastante ilustrativo, porque ele mostra que as duas abordagens são possíveis de serem conciliadas, e é bem interessante notar que o ponto ótimo que esse estudo de 2007 mostra é que o ponto ótimo seria em torno dos 34%, ou 33.400 pontos de HHI. Ou seja, o ponto ótimo de concentração para promover a inovação no mercado brasileiro, e aqui tratando da economia brasileira como um todo, seria um nível de concentração que, pelas referências que a gente tem hoje em dia de HHI, que o próprio Guia H sugere, já seriam mercados altamente concentrados. Ou seja, por esse estudo, claro que não estou dizendo que por conta desse estudo a gente tem que rever nenhum nível de HHI, nenhuma referência, mas esse estudo indica que, pelas referências que a gente tem hoje para o Brasil, um nível de concentração elevado poderia ser favorável à inovação. Tá? Então, é só esse ponto que eu gostaria de fazer. Então, tendo esse panorama, né, que concentração tem um trade-off entre concentração e esforço inovativo, resultado em termos de inovação, a gente coloca, então, que a política pública, especialmente antitruste, tem um desafio importante na hora de avaliar um ato de concentração, não só porque alguma concentração pode ser desejável, de certa forma, isso, claro, vai depender de setores específicos, mas também porque cada etapa da análise, tradicionalmente conhecida da análise, vai também enfrentar um desafio.
quando a gente olha, por exemplo, definição de mercado relevante, acho que para todos é bastante intuitivo que define o mercado relevante quando ele é intensivo em inovação e lançamento de novos produtos, isso é bastante complexo, né? De novo, retomando Schumpeter, essa linha da destruição criadora, é essa ideia de que toda hora o velho é substituído pelo novo. Então, constantemente você tem a substituição de produtos antigos por produtos novos. Então, essa ideia de que, até o que tento ilustrar aqui com essa figura, um retrato de hoje mostra uma determinada separação entre o setor tradicional e o setor de inovação, mas amanhã pode ser que os setores estão mais próximos. Depois de amanhã, esses setores podem estar até mais distantes, porque surgiram produtos ou formas do consumidor se portar diante desses novos produtos que não considera mais eles de forma substituta. Então, são esses elementos que tornam mercados mais difíceis de serem analisados. É muito difícil tirar um retrato do mercado hoje e falar o mercado relevante é definido dessa forma, e isso é imutável, isso vale por um longo período de tempo. Dito isso, a análise de market share também, por vezes, tende a dizer muito pouco sobre a real capacidade de uma firma de exercer poder de mercado, ou de não exercer poder de mercado. Então, o market share também, mesmo uma posição dominante, 50% de share, 60% de share, pode ser entendida como uma posição transitória, nada que pudesse ser contestado, talvez num curto período de tempo, justamente porque as fronteiras do mercado relevante são flexíveis, se alteram rapidamente. Tá? Então, essa ideia de que novos modelos de negócios, novos produtos podem surgir constantemente, faz com que definição de mercado relevante e análise de market share já sejam análises que não possam ser feitas da forma mais tradicional que a gente conhece hoje em dia. Precisa considerar que tudo pode mudar muito rapidamente. Então, aqui, só para ilustrar alguns exemplos, até temas que são polêmicos, acho que não existe nenhum consenso hoje, claro que várias pessoas já têm alguma convicção firmada, mas não existe nenhuma definição sobre, então, até que ponto o táxi e o Uber concorrem diretamente, estão dentro do mercado relevante, não fazem parte do mesmo mercado relevante, como é que vai ser esse mundo daqui 3, 5 anos? Né? A gente viu que dos últimos 5 anos para cá isso mudou radicalmente. Né? Outro exemplo, hotéis e Airbnb são mesmo mercado relevante? Né? O Airbnb está ganhando liderança no mercado relevante suposto de hotéis? Difícil dizer, certo? Netflix concorre com operadoras de TV por assinatura? Concorre com emissoras de TV? Com quem que o Netflix concorre? Qual que seria o mercado relevante onde a gente vai inserir o Netflix? Outro tema para debate que eu não tenho intenção de resolver aqui, mas que ilustra bem como é difícil definir mercado relevante quando você tem inovação tecnológica. Aí, outro tema muito importante, então, saímos da definição de mercado relevante, share, agora entrando para as condições de concorrência, mais especificamente barreiras à entrada, a gente também tem um papel ambíguo. Acho que o canal a forma de análise mais tradicional é entender que inovação é uma barreira à entrada, porque tem altos investimentos irrecuperáveis em P&D, esses investimentos acabam sendo associados à economia de escala e escopo, outro elemento tradicionalmente entendido como barreiras à entrada. Tem a tal do First Mover Advantage, associado a patentes ou até associado a efeitos de rede, que até é um tema mais recente, muito relacionado a mercados de internet, principalmente. E produtos tecnológicos, por vezes, são muito diferenciados. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente que, de fato, no mercado intensivo em inovação, o preço realmente representa um papel secundário. É a inovação, talvez, a grande variável concorrencial do mercado. Então, mercados mais diferenciados também tendem a ter uma importância da marca, uma fidelidade à marca, que acaba comprometendo, por vezes, uma entrada mais rápida. E aí, não só a inovação demanda um investimento inicial elevado, como demanda um investimento constante elevado, um investimento que é irrecuperável, um investimento que envolve uma incerteza elevada, envolve um risco elevado. Por isso que atuar no mercado, a decisão de entrar no mercado de inovação, ela é complexa. Mas também não se pode ignorar que em determinados mercados, por serem de inovação, algumas barreiras são eliminadas mais rapidamente. Em alguns mercados, e aí fica mais fácil a gente pensar os mercados de internet, basta uma boa ideia. Né? O grande exemplo é como surgiu o Facebook. Acho que todo mundo sabe aqui um pouco da história. Ele surgiu, foi conquistando liderança a partir de uma boa ideia. Não teve nenhum grande investimento inicial irrecuperável que não pudesse ser feito por
um agente pequeno. Claro que hoje o tamanho que o Facebook ele demanda investimentos, é aquela ideia de que ele demanda investimentos constantes em inovação, investimentos que são irrecuperáveis, mas para o surgimento desse concorrente não foi necessário, ou desse player, não foi necessário investimento elevado inicialmente. E, acima de tudo, é importante ter em mente que em mercados de inovação, a concorrência potencial tem um quê a mais, digamos assim. O que acontece? Em mercados de inovação, a qualquer momento, pode surgir um novo produto. Então, existe uma ameaça potencial imprevisível. Os agentes têm que atuar como se pode surgir um novo produto que eu nem sei qual é. Claro que, conforme apresentou o professor Wish ontem, que existem alguns mercados que isso é mais verdade e outros que são menos verdade. Tem alguns mercados que esse dinamismo, essa possibilidade de surgimento de um concorrente da noite por dia é mais limitada, mas tem vários em que, de fato, da noite por dia pode surgir um concorrente e em 2, 3 meses essa dinâmica se alterou completamente. Tá, então, são elementos que vão ser considerados, não valem para todos os mercados de inovação, mas valem para vários e isso precisa ser levado em consideração. Tá? Bom, e aí, como eu antecipei rapidamente, a dimensão preço também ganha outra relevância quando a gente discute o mercado de inovação. Os produtos têm de ser diferenciados, marca tem sua relevância e é a inovação que promove o destaque, digamos assim, para o novo concorrente. É o lançamento de um novo produto ou de um novo processo que reduz drasticamente o custo de produção. É nessa dimensão que as empresas vão concorrer mais acirradamente. O que, de novo, não quer dizer que não exista concorrência. A dimensão preço ganhar uma dimensão secundária não implica a ausência de concorrência. Você pode ter um mercado muito acirrado se você tiver a inovação como variável competitiva importante. E aí, nesse contexto, o lucro econômico também precisa ser avaliado com cautela. Por vezes, a própria análise econômica, antitrust, prevê que olhar para o lucro econômico pode ser uma referência de poder econômico. Aqui não, tem que ter em mente que lucro econômico, no fundo, pode ser só o resultado de uma inovação bem-sucedida. Ele tende a ser temporário, porque, inclusive, nessa ideia de que da noite para o dia pode surgir um novo concorrente com um produto melhor, um produto substituto ao que tinha ontem, então esse lucro vai ser temporário. O lucro econômico ele é importante para viabilizar o agente a se engajar em novos processos inovativos, para investir em novos investimentos irrecuperáveis, para lançar produtos que hoje não existem. E por isso que não deve ser entendido como uma evidência de poder de mercado, como por vezes ele é na própria análise econômica. Então, é importante ter em mente isso. Preços mais elevados, por vezes, é aceitável pelo consumidor. A gente mesmo, eu prefiro pagar caro por um produto novo do que não pagar por um produto que nunca vai existir. Então, por vezes, é melhor aceitar esse produto um pouco mais caro, e muitas vezes produtos começam mais caros no mercado, mas com o tempo o preço vai se reduzindo com o lançamento de substitutos de produtos similares, ou até produtos que vão se sobrepor a esse que existe hoje. Tá? Então, já encerrando, diante de todos esses elementos, desde a concentração pode ser desejável, para o fato de que em todas as etapas da análise existe um desafio importante que o mercado de inovação impõe às autoridades antitrust, eu ressalto aqui, e até em linha com o que o Bernardo falou na sua introdução, de que é importante bastante cautela na hora de intervenção, porque a imprevisibilidade dos efeitos de uma intervenção antitrust é muito grande no mercado de inovação. O falso positivo aqui pode ter um efeito muito prejudicial, trazer uma sinalização para o mercado bastante difícil. Aqui eu trouxe a título de exemplo, de comparação, acho que não ninguém aqui tem dúvida de que a intervenção da dimensão preço já é bastante complexa. Na minha avaliação, a intervenção da dimensão inovação é ainda mais complexa do que na dimensão preço. Por quê? Preço, pelo menos, é uma variável minimamente mais objetiva. Inovação, você não sabe direito qual que é a variável que você vai intervir. Demanda muito conhecimento específico do setor. Então, conhecimento técnico mesmo. E os impactos são ainda mais incertos sobre o futuro, justamente porque nem mesmo as empresas conseguem saber o rumo que aquela inovação vai tomar. Então, na hora de você pensar numa intervenção antitrust, é muito importante considerar que pode ter um efeito muito mais imprevisível, muito mais incerto, do que mesmo uma intervenção que pudesse ser feita em termos de preço, que já é uma complexidade enorme. Tá? E aí eu fecho a apresentação justamente trazendo as duas perguntas que eu coloquei no começo, que então, de forma bem resumida, o que eu preciso avaliar antes de decidir se uma
concentração de mercado que envolve o mercado de inovação é benéfica ou maléfica. Eu preciso ponderar, ver o efeito líquido dos impactos sobre os incentivos a inovar, que é a ideia de quanto mais concorrência, maior incentivo, mas também levar em consideração qual que é o impacto sobre a capacidade dessa nova empresa de inovar no mercado, e aí levar em consideração que algum nível de concentração pode sim ser desejável. Então, deixo esses pontos de reflexão para vocês e encerro por aqui. Obrigada. Silvia, muito obrigado. Agora eu passo a palavra ao Ryan Andrews, que vai abordar um pouco da experiência internacional envolvendo o tema e dividir conosco um pouco das suas impressões sobre o que se discute no mundo a respeito do assunto. Andrew. Thank you, Bernardo. And thank you for the opportunity to be here, and apologies that I have to do this in English. I'm going to talk about, let's see if we can get this to work. Very good. Is this a new concept or not? Innovation competition? I would consider two different things. I would consider potential competition, which has been around for a long time. It's been a standard part of the analysis of transactions in the US and elsewhere. And then there's also this concept of innovation competition. And I think the elephant in the room here is the Dow-DuPont decision from the European Commission that was just released a few days ago. And they have a lot of interesting ideas that they have there, some of which I don't necessarily agree with, but you'll see that as I continue in the presentation. So the two U.S. agencies, the FTC and the DOJ, they often will look at potential competition. And that could be both current competitors and their products versus recent or potential entrants. They also looked at, in the pharma space in particular, they look at marketed products versus pipeline products. If it's in a late stage of development, those pipeline products might be seen as there's a high level of certainty they'll enter the markets soon, and there could be a competitive effect if those two companies were to combine. And then also pipeline to pipeline product overlap. So two products not currently on the market, they're going to come on the market possibly in the near future or possibly in the distant future. And I'll talk about one of the cases from 2004 relating to two preclinical overlaps. So concept of innovation competition is in practice, I have my next slide is, the excerpt from the U.S. horizontal merger guidelines, which talk about, exactly this in innovation competition. But in practice, the agencies have not done something similar to what, in my mind, have not done something similar to what the European Commission did in Dow-DuPont, where they said, in this particular space, there's product overlaps, but we're also going to look just at innovation competition. What will this transaction do to incentives to innovate and incentives to invest in future competition? And I struggle to find good parallels or examples of U.S. agencies bringing, a case like this where they're seeking a specific remedy. They could theoretically seek to block the deal solely on the basis of an innovation competition theory. Or in Dow-DuPont, the European Commission is seeking a specific remedy that's essentially separate from any product overlaps and relates to this theory that having fewer competitors will reduce the incentives for companies to innovate. Sometimes, and I think Commissioner Terrell McSweeney from the FTC spoke in Berlin in March and underscored that, yes, America also cares about innovation and the interplay between competition and innovation. And she went through and cited a number of cases, demonstrating that. But those cases essentially are all cases where there's a specific product overlap
And I'll actually talk about a couple of the ones that she mentioned. And U.S. agencies may, in some instances, they will talk about how, in addition to having a 90% combined market share and having specific price effects as a result of the transaction, the transaction also will have, some impact on innovation. And so I think that's not that surprising that you add that on if you're going to bring a case, that you also mention that there's going to be an impact on innovation. But my understanding is that there isn't an example where it's there isn't a case simply focusing on innovation and competition in and of itself, in either blocking the transaction or seeking specific remedies like a divestment of an R&D division. So here is an excerpt from the 2010 U.S. Horizontal Merger Guidelines, and I know that it is quite small, but they do talk to the point. They say the agencies therefore also consider whether a merger will diminish innovation competition by combining two of a very small number of firms with the strongest capabilities to successfully innovate in a specific direction. So clearly, this is, something that U.S. agencies will look at, but in my view, in practice, either before or after the new merger guidelines were adopted, they haven't pursued a case solely on a basis of an innovation competition theory. Okay, so first case I'll talk about briefly. I'll walk through a few relatively recent cases and how the U.S. agencies have looked at potential competition or impact on innovation, and then I'll sort of step back and have some general thoughts on, is it true, and sort of following on what Sylvia said about, is it clear, will innovation be increased, or will there'll be a disincentive to invest in new innovations as a result of higher concentration in the market? And I think, to preview what I'll say later, I think it's ambiguous. There's arguments on both sides. So in Verisk Eagleview, this is transaction 2014. This is pretty standard analysis. Verisk was a dominant player in the space for rooftop aerial measurement products. So they basically would have pictures of buildings from the sky and be able to measure, if there was an insurance claim, they would measure how much surface area the roof has, and if they need new shingles and things like that. A new person came onto the market, Eagleview, and apparently they had a better technology and they were offering it for lower prices. So when Verisk acquired or sought to acquire Eagleview, it's not surprising that the FTC looked closely at that and then concluded, we think this is going to reduce competition. And so I think this is nothing really new in terms of theories, and if you're going to buy a competitor that's recently entered or is going to enter shortly, that the antitrust agencies will look at that very closely. Another one from a couple of years ago, Steeris and Synergy. Steeris sought to acquire another company, Synergy Health PLC, and the idea is that Synergy wasn't currently in the same market, but there was some speculation and there was some belief that Synergy was going to enter the market soon. And I don't know if it was related to this or if it was just because it was a good acquisition for Steeris to do. Steeris decided to seek to acquire Synergy. The FTC conducted a lengthy investigation, and I believe that the market that they focused on is regional markets for sterilization of products using radiation, particularly gamma or X-ray radiation. And so here, the competitor wasn't currently offering the product. The FTC alleged there's evidence that they're going to enter the market, and by acquiring this company, that's going to reduce competition. Ultimately, in the U.S., and I'll mention this later as well, you can't just decide to block a transaction. The authority doesn't have sole authority to define markets,
assess do the competitive analysis and say you can't close your transaction. In the US, you have to, as I'm sure everyone knows, you have to go to a federal court. You have to convince a neutral arbiter, a federal judge who's generally not going to be an expert in antitrust law, and convince them that the anti-competitive effects will outweigh the pro-competitive benefits of the transaction. In this case, the FTC thought they had a good case. They thought it was clear that Synergy was going to enter this market, be an important competitor. As a result, prices that would have gone down would remain high if Steris acquired this potential competitor. The judge disagreed, however, with the evidence that Synergy was going to ultimately enter the market. The evidence that I saw was based on public review of the documents. Is that they were thinking about coming in, they looked at it, they had plans, but then when they looked further into it, it didn't make sense and they weren't ultimately going to enter. And so the judge determined on a factual basis, I don't believe that they're going to enter, and so therefore this potential entrant isn't actually going to enter, and therefore there's no competitive issue. And he dismissed the case, and the FTC went on to fight another day. Let's see if we can get to the next slide. Okay, Genzyme, Novozyme. This is a little bit older, but this is you may be familiar with this case. It's 2004. It was when Tim Muris was chairman of the FTC. And here there was a transaction that actually had been consummated, and they were looking at it after it had closed, because in the US you can do that. You don't need to look at it. You're allowed to look at consummated transactions as well. And so this is a closed transaction where Genzyme had acquired Novozyme. They were both active and they had preclinical studies. And so in the pharma space, before you even get to specific human trials, phase 1, phase 2, phase 3, you have preclinical studies, often doing animal tests and other tests to test efficacy and you're sort of trying to stab in the dark a little bit to see what's going to work. And the chances of going from preclinical to actually a marketed product is very low, probably maybe 10%, maybe less. And so they both were working on enzyme replacement treatments for Pompe disease. They both had, products in a preclinical phase, and I think Susan might talk about this a little bit more as well later, potentially. And the question was, would the combination of these two companies result in less incentives to innovate in this space and to try to come up with an effective treatment for Pompe disease, which had no treatment at all? Effectively, it was a 2-to-1. There were other preclinical studies going on out there that were unsuccessful and had been abandoned. These were the only 2 preclinical trials that were going on. In a thoughtful and interesting decision by Chairman Muris, and it wasn't unanimous among the commission. There was one dissenting view from Moselle Thompson. Chairman Muris explained, all right, when you look at this, it's going to be so far off in the future, whether one of these is going to be successful, you have to look carefully and balance the possibility that competition will be reduced versus the potential for benefits of actually being successful in developing a product that will treat Pompe disease. In looking at the facts, and I won't get into a lot of detail, he ultimately concluded, and the commission concluded, that this transaction isn't going to reduce competition, and that there could actually be harms of blocking or of unwinding this transaction that had already been consummated, because the parties won't be able to realize the pro-competitive gains of combining the 2 programs. And I believe, ultimately it was successful, and I think there's a panel this spring at the spring meeting exactly on this product. Another
recent case from 2016, and I think this case was cited in a presentation from someone from the European Commission who said, there's nothing new here. You know, what we're doing in Dow DuPont is the same thing that's been going on all the time. In one of the cases he cites is Halliburton, Baker Hughes, and other ones as well. And here it's another example of the DOJ, you know, looking at a transaction is going to result in a lot of overlaps. I think they identified 3 different product markets, and you can't really see, but this is more just a demonstrative. You can see the red bars going far to the right side of the screen. Those are the combined market shares. And so there's combined market shares in these 23 markets. They looked at, you know, 50 to 90% in some instances. And so perhaps not surprisingly, the DOJ said, well, this is a 3-2. You're going to have really high market shares in a whole bunch of markets. We're going to, you know, seek to block this transaction. And they say also it's going to possibly reduce incentives for innovation in the oil field service industry. I see that as a separate thing than them saying, putting aside the existing product overlaps that may or may not exist, we should actually come up with a separate remedy or seek to block the transaction solely on the basis on the potential for a reduction in incentives to create new innovation and to innovate and increase your R&D spend. Ultimately, the DOJ decide to block the transaction or they want to seek to block the transaction. They were going to go to federal court, and then the parties decided to abandon. Let's see. And now Dow DuPont, so DOJ also looked at Dow DuPont. They also required divestitures for specific product overlaps. But interestingly, they said, you know, we worked really closely with the European Commission, we're coordinated, but they decided, and here's what they said in the statement, like the European Commission, the Antitrust Division examined the effect of the merger on development of new crop protection chemicals, but in the context of this investigation, the market conditions in the United States did not provide a basis for a similar conclusion at this time. So they looked at you know, this R&D space and would the transaction result in less competition, less incentives to innovate, and they said that, you know, the market conditions are different in the U.S. and therefore they didn't pursue that. My view is I think they were trying to be nice because I think they came out differently on the specific issue of innovation competition. I'm curious how, I believe the R&D division was actually in the U.S. I also saw a local newspaper report about how the European Commission saved jobs in this R&D division in the U.S. And so therefore, the question is, you know, were the market conditions really different, or were they trying to actually just say it nicely that they decided to take a different view as a matter of law in the U.S.? So really quickly, Sylvia talked a bit about these points already, but, you know, when you think, all right, competitors are merging, you know, are they going to have a less of an incentive to innovate? And in the European Commission decision, they talked a lot about cannibalization and the risk of, you know, 2 competitors are going to have less incentive to innovate because they could cannibalize the existing products that they have. You could also see if they had substitutable innovation efforts, there's no sense of having 2 identical development programs if it's exactly the same. And then also whenever companies do big deals, there's always a drive to realize efficiencies, and sometimes the efficiencies could be a reduction in headcount, and possibly it could be a low R&D spend. Let's see if we can get the other side. So, but it also could lead to more innovation. You know, the European Commission acknowledges that, you know, when there are fewer competitors, that could result in a decreased risk of duplicative innovation. And when you're deciding whether to invest in a product, you look at, all right, how many other people are working in this space, the best we can tell. And if there's a whole bunch of other people working in that space, then there's less incentive to, you know, invest and spend your money in that specific area.
There could be complementary innovation efforts. So if you combine two R&D divisions, they could be working on complementary projects, and coming together will result in synergies and possibly more innovation, better products coming to market more quickly. And then also increased resources as a result of the transaction, ability to bring the products to market more effectively and more quickly. And in my last minute, I would like to, if I can get to the next slide. So when it's unclear, I think the European Commission said that there's clear consensus among economists on the issue of whether competition, the relation to competition and innovation, is it clear that reduced or higher concentration will result in less incentives to innovate. I think anytime when you say there's consensus among economists, I think that's always a challenging thing. And I think there are sometimes spaces in the traditional unilateral effects that's looking at prices and product overlaps. There is consensus on the actual analysis. Here, I think it's a bit different, where it's unclear if transactions that result in higher concentration will result in more or less innovation. And then maybe just wrapping up, last couple points of, if I may. So merger review analysis is really tricky business. We're trying to predict the future. We're trying to see what's going to happen, and it's not that easy to do this, and there are consequences for getting this wrong. If you block a transaction that actually could result in synergies and people coming together and developing new products more quickly, that could result in saved lives, better consumer benefits and other things. And I guess the last point that I'll cut to is I think one thing that might play a role in how whether authorities decide to intervene or what approach they take in this space is, in the US, we actually have to go to court and block the transaction. We have to come up with a convincing argument to convince a non-expert judge whether the transaction will harm or help competition and innovation. And that's a higher burden than in the European Commission, where the Commission gets to decide essentially on its own what they think the right theories are and whether the transaction will be anti-competitive or not. And then 4 years later, parties can always get the appeal decision, but at that point the transaction will have long been dead, and the market could have changed, and there's no effective alternative or remedy that the parties can get if they disagree with the position the European Commission takes. And with that, I hand it back to Bernardo. Bom, desculpa ao Ryan pelo aviso aqui do meu relógio, o contador, só porque eu estava aqui seguindo as instruções expressas da organização de deixar sempre os palestrantes cientes do tempo, mas a palestra dele estava tão interessante que até eu mesmo perdi o fio aqui, mas enfim, imagino que vocês também não tenham se importado com isso. Bom, deixo agora, passo a palavra a Susan Jones, que é da Novartis. Todos vocês conhecem muito bem a empresa farmacêutica que tem muitos investimentos, no desenvolvimento de novos produtos. Ela tem uma larga experiência no campo do direito da concorrência, já teve experiência de trabalhar aqui no Brasil conosco, e ela vai dividir com a gente um pouco das visões dela pelo lado da empresa, e como é que elas se preparam para enfrentar os desafios do futuro e como isso, a participação das autoridades de defesa da concorrência modulam o comportamento das empresas. Susan. Thank you. Sorry, I'll also speak in English. Before I provide my thoughts on the innovation theories of harm that are emerging, and I use the word emerging intentionally, in the field of mergers, particularly in the EU,
I would like to provide some context on what this means in practice for an in-house counsel. So, I mean, as an in-house counsel, I hope for predictability in enforcement, but I'm accustomed to advising in a context where it is often far from obvious where the line between a permitted and a prohibited practice lies, or a transaction, I should say, lies. So obviously I try to stay updated on legal developments across jurisdictions, and think on a longer term basis and look for trends. And this is obviously, a valid, how do I say, this is obviously a hot topic now that we're discussing on this panel. And, where possible, try to, for my clients, predict where, enforcement is going and try to mitigate the risks in advance. So obviously to advise in a manner where, you cannot point to clear precedent, you really need the trust of your business clients and senior management buy-in. And that might sound easier than it is. So I guess I'd just say generally, a certain level of predictability and transparency in the basis, in the approach to enforcement is important to an in-house counsel. And why does that matter to enforcement authorities? In-house counsel are actually the first line of compliance. We actually have an incredibly important role in compliance. And I say that from someone who used to be in an antitrust enforcer. I take this role, this responsibility very seriously. And I think sometimes maybe that's not quite appreciated. But I just wanted to kind of make this point at the outset. So now I'll turn to the innovation theories that we're discussing today. And first, I thought it'd be helpful because I'm coming from industry, and an industry which is obviously involved in a lot of innovation. I thought it'd be helpful to address some perceptions around innovation in the pharma industry. And I'm going to kick off with something which I think was very important in terms of how the pharma industry is then being perceived globally. And that's the EC's, the European Commission's 2009, final report on its sector inquiry. Where they declared that there was a decline in novel medicines reaching the market and pointed to, company practices contributing to this so-called decline in innovation. And I think that this was a misconception. I'll explain why. And I think, unfortunately, that this misconception does endure. I guess why do I think it's a misconception? Well, in the context of R&D costs soaring, they're really going up, and then obviously increasing pricing pressure, given, the economic environment. Pharma companies are striving to innovate more efficiently, more effectively, more cost effectively. And there is an intense race to discover new drugs. This really is continuing and is intense. And let me give some examples. So in 2015, it was actually a record year for US FDA approval. So that's the Federal Drug Administration who actually approves new drugs to come to the market. And there were 56 new pharmaceuticals approved. And if you just compare that with 26 in 2010, you can see that, obviously there's a lot going on. And then, worldwide, if we're looking at metrics about, R&D spend. So pharma R&D spend has actually been continuously increasing, despite efforts to be more efficient. So to me, that then means actually, the effort is increasing, if anything. And, to give you some figures, so, if we look at, 130 billion in 2010 to almost 154 billion in 2016, we've got pharma companies investing 16 to 20% of their sales in R&D, and it actually makes it the number one industrial sector in terms of R&D investment. And then there's a 2017 IFPMA compendium. So this is an industry body, an International Federation of Pharmaceutical Manufacturers. They identified more than 7,000 compounds currently in development globally. So it just gives you a bit of an idea about what's going on. So
I'll now turn, specifically to address these new innovation theories of harm that the European Commission is proposing in mergers. And I'm focusing on the European Commission because, obviously the Dow-DuPont case is the most, what would you say, expansive discussion of this topic. Unilateral effects on innovation, in addition to price effects, they have been examined in a number of EC cases. The EC's traditional approach to analysing cases involving innovation has focused on potential and future competition, and that's what Hiram was explaining. And here just let me re-emphasise, potential competition involving a combination between a firm offering an existing or marketed product and that combination occurring with a firm that is developing a pipeline product. And here I just want to emphasise that will enter the market imminently. So it's important to have that in mind. And then future competition, which involves a combination of firms that are both developing pipeline products. The Novartis GSK oncology decision that is referenced by the European Commission as an example of an innovation concern was a case that involved an analysis of future competition. So for both potential and future competition, the EC traditionally assesses competition on a product by product basis. And again, I just want to emphasize it's, looking at product by product. And it's important, that there's a significant likelihood that the pipeline product would be likely to enter the market in the near future. It's also important to consider whether the potential entrant would grow into an effective competitive force. And there, with evidence actually of plans to enter the market in a significant way. And also you'd need to have a lack of a sufficient number of other marketed products or potential entrants. So in pharma, the European Commission's traditionally only considered what's referred to as phase 3 pipeline. And the reason why is because it has considered that these are sufficiently advanced to be likely to make it to the market. And you might hear a theme about this likelihood of entry, sufficient likelihood of entry around this notion of potential and future competition. It is important. And frankly, I find it hard to see how anything earlier than a phase 3 pipeline drug, could fit this potential or future competition framework, given that you've got a jump in probability of success, of actually getting to market from 15% in phase 2, so only 15%, to 50% for phase 3. And here it's important to remember that even for phase 3, it's a 50-50 bet. So, that's not that strong a chance. So, I would like to contrast that now with what's happening in Dow-DuPont, where the EC is now analysing the elimination of an important R&D player in the abstract. There's without any reference to a particular product market. And, this innovation theory of harm is based on a much broader and more speculative concern, namely that the parties would find it profitable to reduce overall R&D investments post-merger, causing a reduction in the number of innovative products, as yet undefined products. We're talking about a lot of speculation here, at some unspecified time in the future. So this is why I say it's emerging, it's new. This is different. This is different from what they've traditionally done. However, and I think that this is important, there is a significant unresolved debate regarding what innovation is. How do you measure it? How do you encourage more of it? And what is the impact of concentration on innovation? And frankly, whether competition authorities should be engaged in an analysis that relies on layers upon layers of speculation. And just to give you an idea, in my company, one way that we see of actually encouraging innovation is diversity in the workplace. Diversity of thoughts, backgrounds, genders, sexual orientation, race, culture, you name it. This is actually seen to be encouraging innovation because you've got different ideas coming together, different, approaches to things.
So that's quite different from this idea of concentration. So I just want to give that example. So I would therefore argue for, a more cautious approach when considering innovation competition. And, here I'll reference the case that Hiram mentioned. I think that the approach along the lines of what was articulated by the former FTC Chairman Meuris in Genzyme Novozyme. I think that this is getting, to me to be, I thought it was a very thoughtful approach. And as Chairman Meuris mentioned, because of the lack of economic presumptions available regarding concentration effects on R&D, at a minimum, the analysis requires a finding of a small number of competitors in a precisely defined R&D market. So, I guess a couple of points I'd like to emphasise with respect to that decision, that opinion, I should say. As Chairman Meuris observed in Genzyme Novozyme, there are significant pro-competitive benefits to combining R&D programs in a particular therapeutic area. For instance, enhancing the depth of scientific knowledge in that area can be really, really important. And also, often you have assets that could be overlapping in one sense, but they could actually be complementary in another. Such that this combination, would not reduce the incentive to innovate. And then second, if a competition authority is going to undertake this exercise in pharma, it should be including everyone who is conducting R&D in the space, because the analysis should focus on capabilities to innovate, and not whether there is a significant likelihood of timely entry. That timing distinction should be reserved for potential or future competition analysis. So here you think about biotechs and institutions. They should. I think they should also be included in because they are conducting important R&D in the space. So as I indicated in my introduction, with respect to pharma innovation, I disagree that there's a problem that needs to be addressed. I think drug discovery is the engine that drives the pharmaceutical industry, and it's incredibly competitive and diffuse. In terms of the number and the type of viable competitors for a particular disease. And I think that a huge part of the picture would be missing if you're just going to look at large cap pharma, so the really big pharma companies. There's a dynamic R&D ecosystem, that's the terminology that we actually use, including biotechs and institutions like universities, research hospitals, non-profits, and national health institutes. And they're all involved in an intense race to discover new drugs. And they might be best equipped as, the true experts in a particular area of science. And obviously there's no shortage of financing and venture capital. And this is a dynamic which I think is important to emphasize, to fund, this next potential breakthrough treatment. So I guess my question is, and again, I'm focusing on my industry, is, why disrupt this ecosystem? Because it is working. And if, for example, if you do look at, the prospects now for advances in, cell therapies and immunotherapies, it's an exciting time for the industry. And, I would question whether, reviewing pharma mergers for innovation effects would actually be, and I'm being provocative here, a solution in search of a problem. So, thank you. Susan, muito obrigado pela fala e por dividir conosco sua experiência no setor da indústria farmacêutica. Agora nós vamos passar a palavra ao Keynes, que vai dar um pouco da sua visão e experiência na condição de autoridade da antitrust. E aqui a gente tem, eu acho que o ponto importante é, dentro da academia, como profissionais, advogados, a gente pode tomar uma posição ou outra, seguir um caminho, aprofundar ou não, enquanto que a autoridade não tem a opção de não decidir um caso, né? Então, às vezes, chega para a autoridade um assunto, né, em que não há precedente, em que o campo de atuação é novo, não há literatura, e a autoridade nessa condição, ela tem que chegar a uma conclusão, e aquela conclusão dentro do seu poder de decidir, né? Então, Keynes, muito obrigado por vir e fique à vontade.
Bom dia. Obrigado, o Ibraque, pelo convite, ao Bernardo também. Eu vou pedir desculpas por estar um pouco rouco e talvez a voz falhar um pouquinho. Foi de ontem para hoje, não sei porquê. Mas eu acho que eu aguento aqui falar uns 15 minutos, 20 minutos. Talvez um pouco menos, para dar tempo de abrir para o debate. Eu não preparei uma apresentação. Quando o Bernardo falou que ia falar por último, eu falei, vou me aproveitar então de levantar alguns pontos e tentar conversar os pontos que eu levantei com o que já foi apresentado. Primeiro, a inovação é um tema realmente que tem sido cada vez mais debatido no CAD, tanto em termos de ato de concentração como de condutas unilaterais. Nesse ponto, eu separei aqui 3 elementos em que são vistos a questão da inovação no CAD, que conversam um pouquinho com o que foi apresentado antes. Primeiro, são aqueles casos em que não são casos de inovação, são casos tradicionais, só que a questão de inovação é trazida como um argumento meio que de eficiência ou de justificativa da operação. Aquele caso é um caso tradicional, análise tradicional, clássica ou com uso de instrumentos econométricos, mas aí vem aquela questão da justificativa da eficiência, e que por trás tem aquela operação vai gerar mais inovação. É um pouco do que a Silvia falou, de que benefícios de maior concentração, e aí o que é visto muito é até que ponto seria necessária aquela concentração para gerar aquele nível de inovação. Quando o CAD pensa em bloquear ou aplicar um remédio estrutural em uma operação, é porque o nível de concentração é extremamente alto e está batendo naqueles 3.500 ali de HHI. Então, não acho que está tendo uma questão de que o CAD quer bloquear uma operação que pode demandar um problema de inovação em concentração baixa. Não. Geralmente, quando há questões de bloqueio de operações ou de remédios estruturais, são operações já com concentrações altas. E aí a gente se pergunta se a empresa já não teria escala e escopo para gerar aquela inovação alegada. É uma questão mais de especificidade. Mas não são por causa dessas operações que a gente está aqui. Eu diria que a gente está aqui por outras operações. E aí vem a segunda ramo de operações, que são aquelas em que há uma discussão de inovação, mas ela não é central no ato de concentração. São aquelas em que também é análise tradicional, mas que há uma inovação por trás, em que é feita a análise tradicional e tem elementos de inovação ali que são vistos. Na experiência do CAD, tem algumas operações envolvendo o setor farmacêutico, como foi falado aqui, e que é uma análise mais de concorrência potencial, como já foi falado aqui, do que inovação propriamente dita. E o que é feito? Ver, por exemplo, em caso de farmacêutico, pipeline, produtos atuais com pipelines que vão ser lançados, ou pipeline com pipeline. É visto se tem sobreposição, se tem uma concorrência potencial, e aí o remédio seria focado. Em relação ao primeiro lista de casos, eu traria aqui a questão da CETIP com a Bovespa, que foi trazido argumento de eficiência e de inovação. Apesar da consideração extremamente alta, também teve essa discussão do Mastercard com o Itaú. Já na segunda linha de casos, eu traria aqui o Bionovis e o Merck, que apesar de ter sido um caso sumário, vê essa questão de pipeline, e alguns casos de farmacêuticos. E tem um caso que seria o Precision Plant e o John Deere, que eu diria que está entre o segundo e o terceiro tipologia que eu vou falar aqui, que são aqueles casos em que não é descartada a análise tradicional, mas a questão da inovação está totalmente linkada com toda a operação. A questão da inovação eu diria que é sistêmica. São casos mais recentes. O Precision Plant e John Deere, eu diria que estaria entre os 2 casos. Esse foi um caso notificado ao CAD, foi impugnado ao tribunal, e o caso não foi julgado porque as empresas desistiram. Era uma operação global, em que as principais autoridades notificadas foram o Brasil e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos a operação foi bloqueada, então a empresa desistiu daqui, num caso muito conhecido, exatamente porque não teve análise mais aprofundada do tribunal, não foi necessária. Outro caso que está entre os 2, eu diria, foi o Halliburton Baker Hughes, que foi mencionado aqui. Foi um caso em que foi levantada a questão da inovação como um elemento importante, assim como a venda de sistemas integrados. Tinha um overlap grande de produtos. O caso foi notificado aqui e diversas autoridades. Mais uma vez, foi um caso em que teve uma nota extensa da superintendência falando da importância da venda de sistemas integrados, da questão da inovação. Mas a inovação não foi colocada como um ponto sistêmico. Bloqueio da operação por causa da inovação.
tinha vários elementos, diria que tradicionais, que tornavam a operação complexa, e a inovação foi mais um desses elementos. O caso foi impugnado para o tribunal. O tribunal chegou a começar a analisar mais uma vez, como foi mencionado aqui, como foi desafiado lá nos Estados Unidos, eles desistiram lá a operação e também desistiram aqui. Mais uma vez, o tribunal não precisou se debruçar sobre esse tema, o que às vezes é ruim, porque quando a gente manda um parecer para o tribunal, a gente quer ver a posição do tribunal em relação àquele tema, e nesse caso aqui, simplesmente, o tribunal não deliberou porque as empresas desistiram. E nessa terceira linha de casos, que são aqueles casos em que, como eu mencionei, a questão da inovação é sistêmica, e aí coloca-se a pergunta, será que tem um remédio para a inovação? Primeiro, tem um problema de inovação? Tendo problema de inovação, tem um remédio? Ou simplesmente é uma operação que deve ser bloqueada por questão de inovação? Isso eu diria que é recente, é novo, e eu diria que a operação que suscitou isso de forma mais clara foi a Dow DuPont. Eu diria que é por causa dessa terceira linha de casos que a gente está aqui. Acho que se não fosse essa terceira linha de casos, não teria sido proposto esse painel. Eu diria que não tem uma resposta simples. Como foi mencionado aqui, é um processo novo. Pergunta-se o que é inovação. Perguntas até que ponto você pode usar instrumentos tradicionais, instrumentos econômicos para avaliar a inovação. E como a Silvia falou, é necessário cautela. Só que a cautela não é argumento suficiente para a gente simplesmente ficar acomodado. A gente tem que falar que tem cautela, mas bora seguir adiante. No caso da Dow DuPont foi interessante porque foi uma operação global também. Estados Unidos e Comissão Europeia analisaram essa operação. Foi muito bom porque teve muita cooperação internacional do CAD. Então foi uma operação que o CAD pôde aprender muito. Aprender com a Europa, aprender com os Estados Unidos. Teve uma demanda de calls de diversas autoridades, Índia, Canadá, querendo falar conosco. E a impressão era sempre a mesma. Está todo mundo querendo aprender. Todo mundo querendo entender. Todos verificaram que naquela operação tinha uma questão de inovação, mas qual era o grau de preocupação de inovação? Mais uma vez, era uma questão especulativa e era uma questão de que tem a questão de inovação e merece remédios específicos, é uma questão global de que poderia levar, inclusive, à reprovação da operação como um todo. O caso foi aprovado, como todos sabem, com remédios, e a questão da inovação, para nós aqui, foi mais importante na questão de herbicidas e de sementes. A Comissão Europeia aplicou um remédio, diria que duro, em relação à inovação. Nós seguimos, porque também nós vimos problemas de inovação aqui, e foi interessante porque como a Comissão Europeia aplicou tais remédios, e a gente estava alinhado, foi meio que fácil. Aprendemos muito com a concentração, mas, ao mesmo tempo, foi um quadro desafiador, porque foi duro em termos de remédio, mas foi menos duro do que uma reprovação completa. E a questão não foi dada uma reprovação completa porque não era de reprovação ou porque não tinha elementos suficientes para bloquear uma operação com esse argumento que a gente nem sabe direito o que é inovação, que é a análise preditiva. E veio à tona novamente, no caso Bayer-Monsanto, é uma discussão que também está sendo trazida. Eu não vou falar muito do Bayer-Monsanto porque está no tribunal, tem discussão, então vou preferir me limitar aqui ao Dow DuPont. Então, tá bom, tendo cautela para analisar qual é o papel do CAD em relação a isso. Temos duas possibilidades. A gente pode ficar a reboque, esperar que Estados Unidos e a Europa avancem nessa discussão, ou simplesmente também tomar a dianteira e começar a analisar de forma mais profunda. Nos casos mundiais, eu diria que é mais fácil, porque é uma operação global, o resto do mundo está discutindo, geralmente o resto do mundo discute, o resto do mundo que eu falo, Estados Unidos e Europa, não que o mundo se limite a isso, mas acabam sendo os pontos de referência, e aí é muito proveitoso a discussão no caso concreto, porque isso é fundamental. Se é fundamental a análise de caso concreto com a teoria tradicional, imagina um caso de inovação. Ajuda muito a discussão com as autoridades mais maduras, mas o maior desafio vai ser a análise de inovação em casos nacionais. Naquele caso que chega aqui, normalmente não chega à discussão de inovação, porque as empresas faz o papel delas falando que inovação não é relevante nesse mercado, ou se é relevante tem uma concorrência ampla, e aí tem que partir do CAD a questão de que se inovação não um problema naquela operação local em que não vai ter uma cooperação internacional para poder trocar experiências. Dado esse contexto, cabe ao CAD continuar investindo em capacitação e treinamento, e é um desafio tanto para a superintendência como para o tribunal.
Nesse caso aqui, um ponto fundamental, eu diria que em todos os mercados, e principalmente inovação, é não ver somente a árvore. A gente tem que ver a floresta. Se a gente ficar vendo somente a árvore, pode aprovar operações que não deveriam ter sido aprovadas, ou ao contrário, bloquear operações que deveriam ter sido aprovadas. A questão de ver a árvore e não ver a floresta, eu diria que é mais sensível ainda para o tribunal, que a superintendência, dado o fluxo de casos, ele vê todos os casos e vê os casos que estão sendo aprovados, aí chegou um caso que deveria, talvez, ter um remédio, e vai para o tribunal. Muitas vezes o tribunal vê apenas aquele caso que subiu, não viu a floresta como um todo. Então, é um desafio realmente para o tribunal em relação a esses casos, são casos difíceis. E muitas vezes o que a gente viu no Dow do Pont, está vendo no Bairro Monsanto, que o prazo da lei pode ser curto, né? Enquanto o prazo da lei é extremamente longo, às vezes doloroso, os advogados falam que as empresas podem morrer por causa do caso está demorando 60, 90 dias. Todas as operações são importantes, funcionários saindo, a empresa vai se acabar. Mas, assim, em casos simples, médios, realmente 240 dias mais 90 é um prazo muito longo. Agora, em operações em que a discussão de inovação é relevante, é fundamental, como o Dow do Pont e Bairro Monsanto, 330 dias pode ser um prazo curto, um prazo muito pequeno. Só que a lei está aí, o prazo está dado, e a gente tem que dar conta com o prazo que não foi dado pela lei. Então, como mencionei, tem alguns desafios próprios da autoridade brasileira, que não devem ser afastados, e que o CAD deve lidar. Alguns desafios são um pouco diferentes daqueles que Estados Unidos e Europa vão ter que lidar. Porque, basicamente, investimento de P&D em vários mercados é feito lá, não é feito aqui. Então, aqui é meio que a reboque. Em mercados como farmacêutico, eu acho que isso vai ser mais complicado nos Estados Unidos e Europa, que é lá onde estão as sedes das empresas que inovam, que efetivamente inovam. E aqui não. Aqui tem muita empresa que simplesmente replica a inovação já dada. São empresas de genéricos. Então, por exemplo, na questão farmacêutica, em fusões e aquisições, quando tiver um problema de inovação, diria que vão ser em casos globais. Contudo, tem essa questão de inovação, sim, em condutas. A gente tem algumas condutas, né, Paty, que estão ali, criaram raízes na superintendência, que tem que sair, casos laterais, e que tem, sim, como um pano de fundo de inovação. E aí, assim, a conduta lateral, local, que a gente vai ter que dar conta, e tem que sair. De um jeito ou de outro, como o nosso novo chefe mencionou que conduta lateral é uma prioridade, então a gente vai ter que dar conta e entender, estudar, com ou sem o auxílio das demais autoridades em relação à inovação. Como eu mencionei, há desafios para o CAD, há desafios um pouco distintos para a superintendência e o tribunal, mas em geral eles são semelhantes, e que cabe à autoridade, na minha opinião, cabe à autoridade lidar com isso, com capacitação, com estudo, e se antecipar às novas operações que vão chegar. E só para fechar, como foi falado, esses desafios dependem muito do mercado, porque eu diria que tem dois tipos de mercados. Tem aqueles mercados maduros, em que a questão de inovação é fundamental, mas segue também um rito tradicional. E aí eu diria que as questões de entrada são mais relevantes, como na questão do Dow do Pont. Mercado tradicional, inovação é fundamental e você não vê entradas. Não é uma questão de que, se você olhar para o mercado 5 anos atrás e olhar para o mercado hoje, você não vê entradas. Então, não dá para falar que daqui a 5 anos vai ter entrada de uma empresa disruptiva. Dificilmente vai ter. Esses casos são mais clássicos, mas o desafio de inovação é fundamental. E tem aqueles casos em que foram mencionados aqui, em que simplesmente você não consegue nem definir o mercado relevante direito, né? Facebook concorre com o Instagram, sim ou não? Netflix concorre com operadoras de TV, sim ou não? Como é que vai estar o mercado daqui a 5 anos? Teve entrada nos últimos anos, mas isso quer dizer que vai ter entrada daqui a 5 anos? Realmente não sei. E aí a gente vai ter que avançar um pouco as teorias do dano e as análises metodológicas que o CAD tem feito, que é incorporar um pouco mais questão de inovação, poder de portfólio, economia de rede, eficiências, que são casos em que vêm sendo utilizados, mas tem que aprimorar. Isso serve para o bem e para o mal. Em relação à inovação, economia de escala, de escopo, também a questão de inovação, pode servir para o bem, pode falar, olha, determinada concentração de 90%, simplesmente a questão dinâmica, que daqui a 5 anos a gente não vai saber como é o mercado, está tendo entrada, isso pode ser pulverizado, esse 90% em 10%. Ou pode ser o contrário.
Esse 90% é fruto de um investimento em tecnologia que gera economias de rede e que é improvável que porque teve entrada há 5 anos vai ter outra entrada daqui a 5 anos. Qual é a teoria correta? Só Deus sabe. Mas como o Bernardo falou, só Deus sabe, mas o caso tem que se virar e decidir no caso concreto. E aí análise caso a caso, alguns casos vão ser notificados como sumários, e a gente vai ter que avaliar se o caso é sumário realmente ou não. Pode ser um ordinário, ou pode ser um complexo, ou pode ser uma reprovação. Eu diria que a gente não me lembra de nenhum caso em que, nesse setor, nesse aspecto, que a gente teve que discutir isso de forma tão profunda. Eu diria que tem um caso atualmente na superintendência, não vou falar aqui o nome, mas que essa discussão está vindo à tona, não tão extrema como essa que mencionei, 90% que pode ser pulverizado ou não, mas é uma questão de inovação que a autoridade se questiona. Bem, esse nível de concentração hoje é fruto de quê? É fruto de simplesmente porque o mercado não existia há 5 anos atrás? Então, você vai punir uma eficiência da empresa e pode mudar daqui a 5 anos ou não? Não sei. Na verdade, eu posso até ter alguma ideia do que será, afinal o caso está lá, mas de qualquer forma, eu diria que dificilmente esse caso vai ser replicável para outros. Vai ser mais uma vez análise caso a caso. Então era isso basicamente que eu gostaria de falar. Tentei não usar o tempo completo, até para permitir perguntas, que eu acho que devem ter. Agradeço mais uma vez o convite do IBRAC, agradeço ao Bernardo, aos demais membros da mesa, por dividir o conhecimento, tanto da experiência das empresas e da Silvia, e fico aberto a perguntas. Obrigado. Bom, eu acho que a gente teve aqui a chance de escutar algumas opiniões e experiências por ângulos bem diversificados, né, que enriquecem o debate e nos faz pensar de como a melhor maneira que podemos seguir adiante quando os próximos casos vierem à tona. Eu reforço aqui a importância de, assim, enquanto na academia se há o tempo para fazer essa análise, eu acho que é onde esse debate deve ocorrer primordialmente, e aqui no Brasil, para que isso a gente possa criar uma massa crítica relevante que sirva não só para aqueles que advogam nas autoridades, mas também para a própria autoridade. Eu acho que a ideia aqui é fomentar um pouco essa iniciativa, né, de trazer material acadêmico para dar suporte. Eu acho que um próximo ponto em relação à inovação, que vai ser discutido não hoje, mas eu acho que nos próximos anos e aquilo que o Keynes mesmo falou, e operações que não precisam ser notificadas envolvem inovação, né? É um debate que existe hoje. Bom, eu encerro aqui, coloco a palavra, assim, à disposição da plateia para perguntas. Já vejo que o Marcelo está lá, querendo perguntar. Bom dia a todos, Rodrigo Zingales, obrigado pelas explicações e explanações. Tanto em relação a atos de concentração quanto a condutas unilaterais também, o antitruste tem na nossa análise tradicional, ela tem uma preocupação sobre os efeitos anticompetitivos, eu diria no curto prazo, ou no curto médio prazo, digamos 2, 3 anos. E quando a gente está falando de inovação, essa inovação ela pode vir nesse período ou pode levar 5, 6, 7, até 10 anos para que ela ocorra. Queria ouvir dos senhores como, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e também aqui no Brasil, como vem essa questão da inovação e a aplicação da ideia de efeitos anticompetitivos curto, médio e longo prazo. Obrigado, Rodrigo. Quem quer ter a primeira shot? A resposta à pergunta do Rodrigo, considerando que ele pediu, né, solicitou um pouco da opinião, tanto na perspectiva americana, europeia e brasileira. I think it's a very good question, and I think it's important to keep in mind, in the short term, medium term, what the effects will be. I think when you get further out in time, the likelihood you're going to be accurate will become even less certain.
And so I think, both in terms of unilateral conduct and in mergers, you have to be careful not to condemn certain conduct, in the unilateral conduct instance, that's going to harm innovation. Because, I think as Leonard Hand said, once the person has won in the market, you can't turn your back on them and blame them for succeeding and then punish them for being successful. Bringing a product to market that was innovative, people wanted, and obviously they then had a high market share because they're very successful. And you have to be careful about sending the message to the future companies that are investing in innovation and making those investments that they don't want to become, like the company that was punished for being successful. So I think in terms of long term, I think there are effects, but and also in the short and medium term, even there, it's hard to predict, what the future holds. I guess what I'd add to that is, merger analysis, if I focus on that, it's hard enough as it is because it's a forward-looking analysis. And then, I think there's a reason why traditionally there's been a focus on, more, if we're looking at, pipeline or potential products that traditionally there's been more of a focus on, potential of future competition where entry's imminent and likely. And I think that, if we're starting to look at these, more longer term, if you're looking, at capabilities to research or develop in a particular field, I think then you're turning what is already a forward-looking analysis into something which becomes highly speculative. And, depending on the jurisdiction, and here I'm thinking more of Europe, I will qualify, there's not an ability, really, if you're in a merger, to appeal. Because if you're under timing pressure to go all the way through the courts, as we've seen, now with, is it DHL, is it TNT? I'm trying to remember, is it ABX? I've forgotten. UPS, thank you, sorry, I'm terrible. With the UPS, they've finally gotten through all the different layers of appeal and have succeeded, but it's too late for that deal. So I think where there's, quite an important role for the Competition Authority and a lot of power and a lot of leverage, frankly, where you've got someone coming to you, really wanting to get a deal done, and in that context, if you've got very speculative and new theories of harm that you're testing, which could have major consequences, I would just say, that's why I would say a cautious approach is wise, and to really make sure that you're digging down into the facts. And it's a case-by-case analysis. It's a fact-based analysis. And I worry, when I'm hearing from, the chief economist in Europe that there's a presumption that all mergers are going to lead to a decrease in innovation. Wow, that's a major statement. So I guess, I'd say it's wise to really, really make sure that, you're defining some sphere of isolated competition or isolated R&D activity where there are very, very few parties. And even in the example of Novozyme, Genzyme, that was a 2-to-1 there for very specific, and it's worth reading that opinion, for very specific reasons. It was actually seen that combination would not decrease innovation because the man who ran the company, his son had Pompe disease. So, if that's an example of why the facts can really matter and why it's important not to just presume, I think. But eu acho que a análise tradicional é extremamente limitada para lidar com o tema de inovação. E a gente tem que analisar caso a caso. Interessante que com o Dow Dupont a gente viu, tá bom, 2 anos é pouco. Pode haver um processo mais dinâmico, mais longo, pode haver pipeline de 10 anos. Quando a gente foi ver pipeline de 10 anos, a gente conseguiria ver de 2 anos, está meio definido o que vai ser lançado. Quando chega a 5 anos, você não consegue saber o que foi lançado, e 10 anos é totalmente especulativo. Então, assim, uma coisa é você querer utilizar uma métrica mais longa, de longo prazo, mas muitas vezes isso é ideal. No caso concreto, você não consegue. Em relação... Aí você pode então chamar os econometristas para nos ajudar. Também, eu diria que é extremamente limitado. Tanto é que no caso da Dow Dupont, não houve parecer do DE. No caso Baker Hughes, Halliburton também, em relação ao o DE não teve nota em relação à parte de inovação. John Deere, Precision Plant também não. Quem sabe das limitações?
Tem questão de dados, tem questão de preço, como a Silvia mencionou. Se o preço determinado lançamento aumentou, isso quer dizer o quê? Nada. Nada. Você tem que ver o caso concreto. E aí, quando você pega histórico de preço te indica o quê? Também nada. Então, você fica um pouco limitado em relação a isso. Em termos de condutas, no lateral é um pouco menos difícil, não vou dizer que é mais fácil, porque a conduta já foi feita, então você pode tentar ver um pouco mais de efeitos. E aí, talvez, a análise tradicional, a análise econométrica pode ajudar um pouco mais. Mas quanto mais você... É o custo-benefício, né? Quanto mais você demora para ver dados, para ver efeitos, pior... Se for um problema competitivo, aquele problema está deteriorando no mercado. Então, análise complicada, a gente tenta adequar isso no caso a caso, tanto em conduta lateral como em ato de conciliação, mas um desafio não só para o CAD, mas para todas as autoridades. E sem querer ser chato, mas é aquilo. Análise caso a caso, mercado a mercado. Tem casos em que a análise tradicional vai ajudar mais, tem outros que a análise tradicional vai ajudar menos. Bom, na verdade, eu acho que eu teria muito a complementar o que o Kenneth já falou. A análise realmente tem que ser caso a caso, até porque o que é longo prazo no mercado dinâmico? Por vezes, 2, 3 anos já alterou completamente a dinâmica competitiva, players completamente diferentes. Até que ponto você realmente está tratando do mesmo mercado relevante que você viu há 5 anos, né? Então, esse é um ponto importante. Acho que, inclusive, a análise de histórico de dados realmente diz muito pouco sobre o futuro. Mercados dinâmicos, econometria tem essa limitação. Olhar para trás diz pouco sobre o futuro. E olhando daí especificamente para a conduta, eu acho que fica ainda mais válida essa discussão que eu trouxe, essa analogia de intervenção, uma comparação com uma intervenção em preço, né? A autoridade tende a ser muito cautelosa quando analisa uma acusação de preço predatório. Acho que no Brasil nunca teve uma condenação de preço predatório. Porque um falso positivo é muito problemático. Você vai sinalizar para o mercado que baixar preço é ruim. Isso é análogo para a inovação, talvez até pior para a inovação, porque você está dizendo para as empresas do mercado que inovar pode ter um efeito anticompetitivo, pode ser condenado pela autoridade. Você está aí olhando uma variável ainda menos objetiva do que preço predatório, pelo menos você tem uma comparação, preço-custo a ser feito. Inovação, você vai comparar o quê? O que é uma inovação predatória? Até que ponto você consegue delimitar isso com mais clareza? Já que os dados do passado dizem pouco sobre esse mercado, você sabe pouco o que vai acontecer no futuro. Então, por isso que eu reitero que essa cautela realmente é importante. Silvia, eu também achava que não tinha tido a condenação de preço predatório, mas parece que na pré-história do CAD teve um caso, foi no livro Conversando com o CAD, estou lendo lá, tranquilamente eu vejo uma notinha de rodapé, preço predatório não é possível. Teve um caso de condenação de preço predatório. Bom saber. Marcelo, por favor. Okay. Obrigado. Bom dia a todos. Basicamente, a minha pergunta, eu vou dirigir a mesa, tá? Fique à vontade para responder, quem tiver interesse em responder. Eu acho que a gente consegue dividir a inovação em 2 aspectos. Primeiro, a inovação talvez mais palpável, mais concreta. O pipeline talvez seja o melhor exemplo, que você pode oferir por meio da etapa daquele pipeline. A probabilidade daquilo vir se tornar um produto comercializável no futuro. Então, isso é mais mensurável. Outra etapa da inovação seria o incentivo a inovar, que é algo um pouco mais abstrato, talvez acho um desafio maior em relação a isso. Só que, pensando aqui, o que é o incentivo a inovar? Imaginando aqui, talvez seja uma função de 2 variáveis, podendo ter outras, obviamente, sem querer dar aqui uma resposta, né, mais uma pergunta, mas o incentivo a inovar pode decorrer do quanto a empresa tem a ganhar em decorrência daquela inovação, e isso pode ser uma variável decorrente, dependente do market share atual em relação ao market share futuro, caso ela consiga colocar uma inovação no mercado. Um outro variável que pode afetar é o risco, a perda possível em caso de não inovação. Então, a gente tem, em primeiro lugar, o quanto que ela pode ganhar ao inovar e o quanto que ela pode perder por não inovar, certo? Esses 2 aspectos não podem ser levados em consideração na análise desses incentivos a inovar, para a gente ter algum nível de concretude na análise, porque, eventualmente, eu posso avaliar. Se eu tenho um grande market share, eu tenho pouco a ganhar com inovação. Se eu tenho poucos concorrentes em investir em inovação, eu também tenho uma pequena ameaça de perda de market share futuro. Isso não pode, talvez, nos dar uma direção sobre como analisar esses incentivos de inovação, que concordo que é muito imprevisível, é difícil de mensurar, mas
querendo dar um pouco de direcionamento para esse tipo de análise, um pouco mais de concretude, como eu havia falado. Isso não pode ser levado em consideração? Obrigado, Marcelo. Quem gostaria de responder? Eu posso mencionar aqui, sendo redundante mais uma vez, eu concordo, mas vai depender muito do caso. Primeiro, aquele caso, você conseguiu mensurar o market share de forma precisa ou não precisa suficientemente razoável para fazer essa análise de market share, maior ou menor. Se você conseguir, é um primeiro passo. Se você não conseguir, é um pouco complicado. Segundo, questão da inovação, extremamente abstrato você fazer essa conta. É um pouco que acho que a Silvia colocou incentivo e capacidade. Acho que o que o Marcelo mencionou é um pouco isso. A empresa tem capacidade, tem incentivo. Ela tem incentivo a diminuir a inovação, ela tem capacidade para diminuir a inovação. Eu concordo que depende um pouco do nível de consideração de mercado, como a própria Silvia aqui trouxe como média, né? Não serve para... Você não vai aplicar aquilo para todos os mercados, mas, em linhas gerais, em mercados mais concentrados, pode sim ter problema de inovação, porque a questão que se coloca tá bom. Precisa de economia de escala, economia de escopo, instituição criativa, a empresa tem mais condições de investir em inovação, mas tá bom. Ela vai fazer isso no monopolista? Eu acho que não. Eu diria que mais... Mas monopolista é um caso extremo. Se tiver mais um concorrente, é suficiente? Duopólio, talvez não. E 3. E 4. Aí começa aquela regra simples, né? E aí, precisa quantos concorrentes para não inibir a inovação naquele mercado? 3, 4, 5. Eu acho que a análise não deve se limitar a isso. Não deve se limitar ao tamanho de cada agente no market share. Mas acho que sim, acho que a gente pode tentar dar um pouco mais de concretude à análise de inovação, mas a gente está numa fase muito inicial, para tentar hoje ainda tentar formalizar num guia cada passo para se analisar a inovação. Acho que está muito cedo. Acho que primeiro a gente tem que aprender com os casos concretos, para a partir daí pensar em etapas de análise para casos de inovação. Zeca. Bom dia. Obrigado pelo painel, pelas altas indagações colocadas, mas tem uma dúvida aqui que é bastante mais prosaica e que afeta o dia a dia de quem tem que lidar e efetivamente construir os casos do começo para chegar nessas questões mais relevantes. No final das contas, analisar pipeline de patente é uma prova suficiente do quanto a empresa é capaz de inovar ou é uma foto fiel do quanto se está inovando hoje? Né? O investimento em P&D, pura e simplesmente, é uma métrica correta para se avaliar o nível de inovação hoje? Ou a gente está aqui procurando a chave longe do poste? Né? Como é que a gente pode resolver esse problema com base nos fatos que a gente tem? Eu fico imaginando a dificuldade que a SG tem para preparar os ofícios para pedir informação referente à inovação, que é a mesma dificuldade que nós, advogados, temos para identificar dados concretos que mostrem se o nível de inovação hoje é baixo, é alto, quem é um player inovador, quem não é. Como é que a gente pode, saindo um pouco do nível da abstração, que de fato merece ser discutido e ponderado, mas chegando no caso concreto em relação às provas que devem orientar a aplicação do direito no final do dia? Essa é uma dificuldade mais prosaica que eu acho que a gente poderia começar tratando. Pediria que a mesa comentasse um pouco esse dado. Zeca, obrigado. Só fazer uma colocação aqui. A gente vai tentar receber aqui o maior número de perguntas e o ponto colocado pelo Marcelo é bem interessante. Então, assim, caso permaneçam dúvidas, por favor, venham aqui depois, a gente conversa um pouco mais de detalhe. Eu coloco aqui primeiro para a Susan, que gostaria de comentar sobre isso, e acho que o Pênis também, já adicionando um pouquinho sobre a questão da patente. Eu acho que um ponto interessante para a gente perceber e ter em mente quando a gente fala sobre análise de inovação não necessariamente a inovação passa por patente, né? Algumas tecnologias são protegidas, outras nem tanto. Mas não deixa de ser um dado interessante para se olhar. Sorry, the translation stopped, so I apologize if I guess what just an observation. I mean, there's a danger, I think, in focusing too much on quantitative measures.
because innovation is qualitative as well. And from what I noticed in Dow DuPont, there's a lot of quantitative assessments of things. How many patents, how much money, all of this, and you can have a small company coming up with a massive breakthrough. I would say that's pretty innovative. So, it's kind of, I think that this is part of the difficulty with trying to assess innovation, is that there's a qualitative element there which is very difficult to measure, and it worries me if we try to fit it too much into this quantitative kind of assessment. I guess another thing, what I find really interesting in this area is this concept of appropriability. And this idea that, you do have, because I've seen it where, if you're going to spend a massive amount of money bringing something to market, you will assess how many others are out there and whether or not you're going to be able to recoup your investment. And that's the reason we have patents. I mean, there's a good reason for them. So I would say that that's just important to keep in mind. And then also some industries like pharma are heavily regulated. And you've got, like, for instance, gatekeepers like in the US, the FDA. And the FDA is actually now increasingly saying, okay, you've got a new product here. What does it do to build upon the previous one? So the idea that you might have 3, 4, 5 products which are innovative and all doing exactly the same thing is not really realistic. That now there's this increasing desire of health authorities and to have an improvement each time you come with a new product above the standard of care. So in that concept, it makes it even more difficult to say, okay, you've got 5 competitors who are all doing exactly the same thing. So anyway. Eu acho que, como a pergunta do Zé Carlos foi pouco direcionada para mim, Só um pouco. É assim, Zé Carlos, não tem nenhum dado que vai ser suficiente para ser um reflexo da inovação. Eu diria que a gente trabalha com proxies, PD pode ser uma proxy, pipeline pode ser proxy, que pode servir para um mercado, pode não servir para outro. Tem elementos qualitativos que podem ajudar muito. Em algumas operações a gente pede muito para descreva seus concorrentes potenciais, para a gente ver, porque talvez ele não invista tanto agora, mas o nível de qualidade desses concorrentes, para ver se eles são efetivos ou não. E tem outras proxies que a gente vai analisar caso a caso. Geralmente, quando a requerente chega, dificilmente ela fala que um caso de inovação, né? E a gente fica esperando que, primeiro, a gente tenha dados, tenha alguma experiência e tenha algum terceiro interessado ali que vai trazer esse tema, vai trazer dado. Porque a gente tem muito bons advogados no Brasil, muito bem bons, que conhecem a área, muito bem pagos. Então, quem sabe esse pessoal consegue nos ajudar. Mais uma vez, quando é requerente é mais difícil, mas quando entra como terceiro interessado, que levanta a questão, que traz dado, que falou esse dado existe, essa análise existe, esse concorrente não é dessa forma. Claro que muitas vezes o terceiro tem um viés dele, faz parte do jogo, assim como a requerente tem, por um lado, o terceiro interessado tem para o outro, aí cabe ao CAD saber o meio termo, saber filtrar. Mas, assim, é muito caso a caso. Eu diria que pipeline é uma proxy interessante em alguns mercados. No caso do Dow DuPont e Bayer Monsanto, foi uma pipeline interessante, de lançamento de novos produtos. Indústria farmacêutica é algo relevante, mas não vai ser o pipeline que vai falar esse caso de inovação, esse caso precisa de um remédio mais drástico, estrutural. Não vai ser pipeline. Vai ser o pipeline PD? Acho que não. Vai ser pipeline, PD e descrição de concorrentes? Talvez. Vai ser pipeline, PD, descrição de concorrentes. Aí eu vou falar, Zé Carlos, com você como terceiro, o que é que você acha? Aí, dependendo do caso, se você for requerente, você vai falar que não, é isso aqui. Se você for um terceiro, mas aí vai depender de cada caso, vai ser um processo de aprendizado do CAD, com a jurisprudência, como o Bernardo falou, tem casos que não tem casos que a jurisprudência é simples, e que a gente vai ter que construir ao longo do tempo. E quando eu falo CAD, eu falo superintendência, falo tribunal, falo DE, falo procuradoria nos acompanhamentos de decisão. E aí, Belon, o caso, esse remédio que foi aplicado deu certo, não deu certo, para não repetir erros futuros, ou se der certo, a gente replica em novos casos. Acho que é um trabalho do CAD em conjunto com a comunidade acadêmica, com os advogados. Então, essa pergunta que você me fez, eu acho que quando você chegar a um caso lá de inovação, você vai trazer os elementos assim suficientes para fazer a análise, certo?
Gente, eu sei, eu vi que o Paulo tá com o microfone, mas a gente está bem estourado no nosso tempo. Convido a todos que quiserem, tiverem mais alguma pergunta, por favor, venham aqui à frente. Todos estão à disposição para esclarecer as dúvidas, tá? Muito obrigado. Sei que começa cedo, ontem teve um pouco de função à noite. Está chovendo, então muito obrigado a todos. Obrigado a Susan, o Ryan, o Kenis e a Silvia, que realmente se dedicaram muito. A Kenis, a Susan e o Ryan vindo de fora do estado, que é difícil, custoso e, enfim, todo mundo abrindo um pouco de mão da própria vida particular para estar aqui conosco. Então, muito obrigado a vocês e obrigado aos meus colegas de mesa.